Vamos então, você pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, consultando a Bíblia, claro que dá o nome ao nosso programa de tantos anos do pastor Natanael Rinaldi, programa Consultando a Bíblia. E a pergunta é do Rafael. O Rafael pergunta ao senhor, pastor, como a Bíblia chegou ao Brasil? Qual foi a sua origem? Pergunta o Rafael. Ao que tudo indica, o texto da Bíblia de Almeida chegou ao Brasil pela primeira vez em 1712. Vou repetir, 1712, ainda que de forma acidental. Uma remessa de 150 exemplares do Evangelho de Mateus, edições com mais de 1000 exemplares, eram raras naquele tempo, impressa em Amsterdã, Holanda, e destinada ao povo da fala portuguesa das Índias Ocidentais, acabou aportando no Brasil. Acontece que o navio foi interceptado pelos franceses e conduzido a um porto brasileiro, no Rio de Janeiro, ou em Salvador, capital da Bahia. Não se sabe quem ficou com as cópias do Evangelho de Mateus. Posteriormente, a Bíblia de Almeida passou a ser distribuída no Brasil pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Essa informação histórica que damos como a Bíblia chegou aqui no Brasil. Hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que já chegou a mais de 100 milhões de exemplares produzidos aqui em São Paulo por essa entidade que cuida exatamente de publicar Bíblias. Pergunta que nos chega, não quer se identificar, mas é uma mulher. E ela pergunta ao senhor o seguinte, pastor Natanael, onde o marido congrega, a esposa também não tem que acompanhá-lo? Pertencer à mesma igreja? É muito comum realmente nos dias de hoje essa pergunta. Então passamos ao pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos dizer que, à luz da Bíblia Sagrada, seria correto acontecer isso. Está no livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E, reciprocamente, no versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero fazer uma ressalva nessa colocação. Nós obedecemos a Deus até o limite quando a obediência não gera uma desobediência a Deus exarada, exposta na Bíblia Sagrada. Por exemplo, se o marido quer se congregar numa igreja ou numa entidade religiosa que constitui uma heresia, uma seita, à luz da Bíblia Sagrada, a mulher não é obrigada a acompanhá-lo nesse campo. Então, cada qual fica com a sua maneira de crer. E o marido deve respeitar a própria mulher nesse particular, de ter ela compromissos diretos com Deus que invalidam essa submissão, porque ele está seguindo uma orientação
que não está com apoio da Bíblia Sagrada. Agora, se a igreja é da mesma fé que ambos viviam, só mudam de endereço, aí sim, aí vejo que a mulher deve acompanhar o marido, porque afinal de contas não vai interferir na sua fé, na sua comunhão com Deus, porque vão participar do mesmo ensino bíblico. Então está aí a resposta do pastor Natanael Rinaldi para essa irmã que nos ligou aí e nos remeteu essa pergunta. Seguindo aqui, temos a pergunta da Mônica, pastor Natanael Rinaldi. E a Mônica, ela coloca o seguinte: se no dia da ceia do Senhor eu não puder ir, posso participar outro dia em outra igreja? Ela quer saber se um dia ela teve um imprevisto, então ela quer saber se não pode ir num outro dia, numa outra igreja, se vale esse procedimento dela. Sendo motivo preponderante sua ausência na celebração da ceia do Senhor em sua igreja, seria aconselhável dar ciência ao pastor da igreja que recomendasse um presbítero para levar a ceia em sua casa, ou, se tivesse uma igreja da mesma fé, no outro dia ou uma semana depois, participar em igreja da mesma fé que é agora. Porque nem todas as igrejas aceitam que na sua igreja participem pessoas que não sejam da própria igreja, vindas de outras igrejas sem que sejam conhecidas. Então, para evitar qualquer decepção, ou a irmã espera a próxima ceia, ou se não, conversa com seu pastor para participar da ceia em sua casa com a anuência de um presbítero que vá levar a ceia para esta pessoa. É admirável que a irmã não sinta necessidade a tal ponto que queira participar noutra igreja, mas não vejo que seria bom essa medida, ou seria boa essa medida. O mais certo é aguardar o novo período de ceia, que geralmente ocorre de mês em mês, ou se tiver uma congregação da mesma igreja, sediada na mesma cidade, participe nessa igreja que é da mesma denominação. Caso contrário, também pode pedir ao pastor para designar um obreiro para dar a ceia em sua própria casa. Pergunta do Luiz Sérgio de Praia Grande. O Luiz Sérgio pergunta: quem são os 4 seres viventes que são mencionados no livro do Apocalipse, pastor? Os seres viventes, entre os seres angelicais que mencionam as Escrituras, aparecem aqueles denominados como os 4 seres viventes. Nós vemos isso em 2 partes da Bíblia. Primeiro em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, depois em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Segundo o profeta Ezequiel, cada um destes 4 seres viventes tem 4 rostos: rosto de homem, rosto de leão, de boi e de águia. Se estes seres angelicais foram criados da mesma forma que o resto da criação, para expressar a Cristo, qual é então o seu significado espiritual? Que aspectos de Cristo nos querem revelar? Notemos, em primeiro lugar, na reiteração do número 4. São 4 seres e cada um com 4 rostos e 4 asas. Qual o significado do número 4 nas Escrituras? Segundo um estudioso da Bíblia, Christian Schein, o número 3 significa a perfeição divina com especial referência à Trindade. E o número 4 deveria marcar, então, aquilo que se segue da revelação de Deus na Trindade, isto é, as suas obras criadas.
Em outras palavras, o número 4 representa tudo o que foi criado. Diante disso, o número 4 aplicado ao terreno significa a totalidade terrena. Por isso, as expressões bíblicas, os 4 limites da terra, Isaías 11:12, os 4 ventos, Ezequiel 37, versículo 9, a largura e o comprimento, a profundidade e a altura, Efésios 3:18. Então, é uma simbologia, como é característica do livro de Apocalipse, que são dadas interpretações várias, e uma delas é essa que apresentamos. Muito bem. Outra pergunta. Pessoa que não quer se identificar, pergunta ao senhor o seguinte: quero saber por que vejo pessoas que recebem o Espírito Santo caírem no chão, sem controle algum. Parece que ficam desacordados ou desacordadas, como se tivesse perdido a consciência. E vejo que já outras têm controle. Isso é de Deus ou não? Bom, já dissemos aqui que esse modo de cair no espírito é vindo do país Canadá, onde lá existe a igreja que leva o nome do aeroporto da cidade. E chegou aqui ao Brasil e tomou um avanço muito grande, porque houve reuniões dos que patrocinavam esse tipo, vindos aqui ao Brasil, com reuniões de todos os pastores da localidade, notadamente no estado de São Paulo, e isso espalhou-se pelo Brasil inteiro. Então, a ideia de cair no espírito é quando um pastor impõe as mãos sobre alguém e essa pessoa cai no piso do templo, supostamente dominada pelo poder do Espírito Santo. Usam passagens bíblicas que falam de pessoas tornando-se como morto. Apocalipse 1:17 aparece coisa semelhante, ou caindo sobre o próprio rosto. E nesse particular, caindo sobre o seu próprio rosto, nós queremos dizer que a Bíblia aponta no Antigo Testamento profetas de Deus que tiveram visões, e quando então essas visões se deram presentes, eles caíram para a frente como num tipo de adoração a Deus, como lemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, que é o arco-íris que nós conhecemos, assim era o aspecto do resplendor da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então ele caiu para a frente, sobre o seu rosto, no estado de prostração, de adoração a Deus. Em Daniel, outro exemplo, capítulo 8, versículo 17 e 18, e diz assim o texto: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, Daniel também tinha frequentes visões, e ele manifesta uma delas nessa forma como estamos dizendo. Nova pergunta diz o seguinte: um pai que quer educar seus filhos pode exigir que a criança diga à sua mãe obrigado e por favor, expressões aí de agradecimento, né? Que mostram a educação, né, da pessoa. Dentro de casa é a pergunta de uma pessoa aqui que não quer se identificar. Minha opinião é que sim.
com certeza, exigir essas frases que nós aqui mencionamos, duas, obrigada, dizendo a mãe, e por favor, delicadamente falando a seus pais. É um método de relembrar a criança que este não é um mundo de me dá, eu quero, começa a chorar. São apresentações que as crianças às vezes batem o pé, choram, gritam dentro de casa, jogam-se no chão. É uma situação pesarosa. Então, se pode educar a criança usando essa terminologia que indica respeito, embora os pais cozinhem para os filhos, comprem para eles e lhes deem, o jovenzinho deve assumir algumas atitudes de responsabilidade em troca. Qual? Dizer obrigado e ter uma palavra de agradecimento aos pais por um ato que eles estão manifestando de simpatia aos próprios filhos. Muito bem. E a respeito de um assunto tão atual para os dias de hoje, que é o consumo de bebidas alcoólicas, e muitos, às vezes, distorcem alguns versículos da Bíblia. Eu, particularmente, também converso com algumas pessoas, e as pessoas sempre dizem, mas a Bíblia não fala que proíbe o álcool, Jesus transformou água em vinho, aquelas coisas que os irmãos devem estar acostumados, tudo para defender aquela atitude que a pessoa quer fazer, né? Ou seja, beber. Então, tomar uma cervejinha, um copo de vinho. E uma pergunta que nos chega aqui vai exatamente ao encontro disso. Diz que diz a Bíblia sobre o consumo de bebidas alcoólicas e vinho, pastor Natanael Rinaldi? Definitivamente sobre esse assunto. Vários versículos da Bíblia encorajam as pessoas a que se mantenham longe do álcool. Quando não, a Bíblia usa outra expressão, bebida forte. Não dá o título da bebida, mas chama bebida forte. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz o que produz o vinho. O vinho é escarnecedor. A bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, quando se estuda em curso superior sobre os efeitos do vinho, ele se caracteriza assim pelo tipo de um animal como um macaco que faz maneirices e todo mundo cai na risada, ou se não, como um tipo de leão que causa pavor, alvoroça a pessoa fica se sentindo pronta para lutar até com um gigante. E todas as pessoas que neles errar nesse campo nunca será sábio. Ainda nós temos as consequências da bebida alcoólica no campo do automobilismo. É uma situação gravíssima que está ocorrendo no Brasil, por falta de leitura da Bíblia. Porque se essas pessoas que pegam a direção de um carro depois de beberem, deveriam ler primeiro Provérbios 23, 29 a 32. Diz assim o texto, para quem são os ais? Significando que pessoa que se fere, que perde no momento a lucidez, é levada para um hospital, quando acorda, ela fica indagando, por que é que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? Porque ela perdeu a própria consciência no momento em que o seu carro se acidentou. Ela não tem noção do que ocorreu. Às vezes está todo enfaixado e não sabe de nada até que venha de novo a consciência. Pergunta mais, para quem são os pesares? Para que essa dor que está me assolando? Como é que aconteceu isso? Para quem as pelejas, as brigas que resultam
de bebida alcoólica? Para quem as queixas? Porque foi acontecer isso comigo, logo comigo. Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Você bebeu, seus olhos estão dizendo. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. E agora no versículo 31 diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como a serpente morderá. Então aqui lemos que aos cristãos se ordena que evitem a embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez e seus efeitos. Aos cristãos também se ordena que não permitam que seus corpos sejam controlados por coisa alguma. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, nós lemos, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque porque de quem alguém é vencido, melhor dizendo, do tal faz-se também servo. Então a Bíblia apresenta aí, você ficou escravo, servo da bebida alcoólica, você é um servo, está preso pela bebida. As Escrituras também proíbem que os cristãos façam qualquer coisa que possa ofender aos outros cristãos ou que possa encorajá-los a pecar contra a sua consciência. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 a 13. À luz desses princípios, seria extremamente difícil para um cristão dizer que esteja consumindo bebidas alcoólicas para a glória de Deus. Para de fingimento. Dizer que está bebendo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não se engane a si mesmo, fazendo essa declaração para terceiros, porque até fora do controle você se sente, porque está com a bebida no cérebro. Algumas pessoas, então, para tentar provar pela Bíblia que é possível o cristão beber sem problemas, citam o caso do milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que está em João capítulo 2, versículos 1 a 11. E Jesus não transformou água em vinho? Onde é que se vende esse vinho que eu queria comprar para tomar? Então a Bíblia declara que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também Jesus convidado com os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Mais ou menos 30 litros em cada um. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e seus discípulos creram nele. Então, é uma passagem que está em João, capítulo 2, versículos 1 a 11. No tempo do Novo Testamento, queremos dizer, só para esclarecer os ouvintes, a água não era muito limpa. Sem as modernas conquistas no campo sanitário, a água era cheia de bactérias, vírus e todos os tipos de impurezas, o que ainda acontece na maioria dos países do terceiro mundo,
inclusive, infelizmente, no Brasil. Como resultado, frequentemente as pessoas bebiam vinho ou suco de uva, pois era muito mais improvável que estas bebidas estivessem contaminadas. Ainda lemos em 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo recomendando seu filho na fé, Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo instruiu Timóteo a parar de beber água, que provavelmente estaria causando seus problemas estomacais, e ao invés, beber vinho é a mais corriqueira. E naqueles dias o vinho era fermentado, mas não tanto quanto hoje. E é incorreto dizer que era suco de uva, o mesmo vinho que usamos hoje em dia. A bebedeira e do vício do álcool, que o cristão deve se afastar, está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quero dizer, duas coisas antagônicas, opostas, não se pode encher a vida de um homem de Deus. Ou vinho, ou enche do Espírito Santo. Mas duas coisas ao mesmo tempo não dá. Entretanto, na Bíblia há princípios que fazem difícil que se aceite que o consumo de bebidas alcoólicas pelos cristãos, em qualquer quantidade, agrade a Deus. Seja cheio do Espírito Santo e não de bebida alcoólica. Depois vai para a igreja, quer pregar e dizer que o Senhor falou, não se sabe se ele está alegre porque está cheio do Espírito Santo ou se ele está alegre porque ele bebeu na sua casa antes de vir para o culto. Isso não dignifica ninguém. Interessante, pastor, que conversando com pessoas de igrejas, olha, quantos e quantos não colocam esse milagre de Jesus conforme João 2 e outras situações. Ah, mas um copo de vinho não faz mal para ninguém, eu não bebo para ficar bêbado, ou um copo de cerveja não faz mal para ninguém. A indústria do vinho, ela hoje estimula também a população, dizendo que o vinho faz bem para o coração, que tem uma determinada substância que faz bem para a circulação, mas o suco de uva também tem essa determinada substância, e as pessoas vão acabando nesse engodo. E que fique bem claro para todos aí o que o pastor Natanael Rinaldi acabou nos explicando. Não entre nessa linha, irmão. Está, como diz aí no mundo, essa linha está furada. E o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 6, versículo 12, nem tudo que é lícito me convém. É lícito você beber um copo de vinho e não ficar bêbado? É. É lícito você tomar um copo de cerveja e não ficar bêbado? É. Porém, se você está dirigindo numa estrada, num precipício, você vai para perto do precipício ou vai para longe do precipício? Fique longe do precipício, porque os alcoólicos anônimos também dizem, evite o primeiro gole. É um caminho errado, realmente, mas temos aí a explicação, graças a Deus, do pastor Natanael Rinaldi. Fique longe disso, meu irmão, não entre na propaganda enganosa. Pergunta NQI, não quis se identificar. Qual a posição dos cristãos com relação ao livro de Mórmon, quando declara na capa de frente tratar-se de um Novo Testamento de Jesus Cristo, pastor Natanael? Quero dizer que os cristãos verdadeiros sabem que não só o livro de Mórmon é uma farsa, não só pelo seu conteúdo imaginário e desprovido de verdade, como pela problemática do racismo que nele está contido. Quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas e ama o negro ou o preto, como se costuma dizer aqui no Brasil, quanto ama o branco. E diz a Bíblia que Deus não olha para o que está diante de nós, ele olha para o coração. Então a epiderme não é conceito de ser aceito ou rejeitado por Deus. É o coração, que às vezes por fora está com o rosto branco, lindo,
porém um coração sujo por dentro. É o que claramente entendemos de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu vou deixar de pregar para uma pessoa de cor? Não, absolutamente. Pretos, vermelhos, brancos ou qualquer outra cor. Até os índios já estão recebendo a mensagem do evangelho, porque a ordem de Jesus não especifica cores. Pregar em todo o mundo.